Você já se sentiu sozinho, em meio a uma multidão, como se estivesse gritando por dentro, mas ninguém conseguisse ouvir? Às vezes, a vida nos coloca em situações difíceis, onde parece que nossa voz não tem força, que nossas palavras não têm eco. Em momentos assim, procuramos respostas, buscamos sabedoria, algo que nos faça sentir que não estamos simplesmente jogando palavras ao vento, que tudo o que dizemos e fazemos tem valor. E o que é mais desafiador é quando estamos tentando nos comunicar de maneira honesta e sincera, mas somos mal interpretados ou, pior, ignorados. E aí, o que fazer? Como lidar com as tensões que surgem nas nossas relações, com as palavras não ditas ou as que ferem? Como encontrar equilíbrio entre falar e ouvir? A boa notícia é que Provérbios 25 nos dá respostas para essas perguntas. Fala, pessoal, que o dia de vocês seja um repleto de realizações. Eu sou o João. E eu, a Ana, e é um prazer enorme estarmos mais um dia juntos. E é exatamente isso, João. O capítulo 25 é um guia para a comunicação sábia e as atitudes que devemos cultivar para viver com harmonia e respeito. Ele fala sobre como devemos agir em nossos relacionamentos, sobre a paciência necessária em momentos de conflito e sobre como a sabedoria pode transformar até as situações mais difíceis. Vamos ler esse capítulo completo agora e ver o que ele tem a nos ensinar sobre como viver de forma mais sábia e verdadeira. Provérbios capítulo 25. Estes são outros provérbios de Salomão. Eles foram copiados pelos secretários do rei Ezequias, rei de Judá. Os mistérios que Deus não revelou ao homem mostram a sua glória, mas a glória dos reis está em descobri-los. Ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra. Do mesmo modo, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. Após retirar a terra da prata e dos metais que aparecem junto com ela, o ourives tem um metal precioso para fazer um belo vaso. Tire os ajudantes desonestos e mal intencionados da presença do rei, e a justiça firmará o seu trono. Nunca pense em si mesmo como uma pessoa muito importante, nem procure um lugar de honra junto ao rei. É melhor receber um convite do rei para ter um lugar de honra do que ter de sair de seu lugar e ser humilhado diante de outra autoridade. Não seja apressado querendo julgar um caso que você não conhece direito. O que acontecerá quando seu próximo provar que você está errado? Por isso, trate do caso pessoalmente com o seu próximo e não revele o segredo a outra pessoa. Caso contrário, você corre o risco de ser chamado de mentiroso e ficar marcado para o resto da vida. Você jamais perderá a sua má reputação. Um bom conselho, dado na hora certa, é como uma bandeja de prata coberta de maçãs de ouro. A repreensão dada com sabedoria é como um brinco de ouro ou uma joia de ouro puro para quem se dispõe a ouvir a repreensão. Como o frescor da neve num dia de verão é um mensageiro de confiança para aqueles que o enviam, ele reanima o espírito dos seus senhores. Um homem que vive contando vantagens sobre boas ações que nunca pratica é como uma nuvem que passa sobre o deserto e não deixa cair uma gota de chuva. Seja paciente e você persuadirá o príncipe. Fale sempre com delicadeza, pois assim você pode vencer todas as dificuldades. Você gosta de mel? Coma um pouco de cada vez, para que não fique enjoado e acabe vomitando. Não exagere nas visitas a seu vizinho para que ele não se canse de você e acabe ficando com raiva de você. Contar mentiras sobre outra pessoa faz tanto mal quanto bater-lhe com um porrete, com uma espada ou uma flecha bem aguda. Confiar num homem que não merece confiança na hora da dificuldade é como mastigar com dor de dente e apostar corrida com o pé quebrado. Cantar canções alegres para uma pessoa triste é como tirar o casaco num dia muito frio ou jogar vinagre numa ferida aberta. Se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe algo para comer. Se ele estiver com sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor dará a você a recompensa. Como o vento norte traz a chuva, assim uma resposta atrevida sempre deixa uma pessoa com raiva.
É melhor morar sozinho no canto sob o telhado do que numa bela casa com uma mulher briguenta e implicante. Boas notícias chegadas de um país distante são bem-vindas como um copo de água fresca para uma garganta sedenta. O homem justo que concorda em fazer maldades junto com o perverso é como uma fonte poluída ou um poço cheio de lama. Comer muito mel faz mal ao corpo. Esforçar-se para mostrar aos outros como somos importantes faz mal ao nosso espírito. Um homem que não sabe controlar as suas emoções e vontades é como a cidade com seus muros derrubados. João, começando pelo primeiro versículo de Provérbios 25, vemos um ensino profundo. São também estes provérbios de Salomão, que os homens de Ezequias, rei de Judá, copiaram. Isso nos faz refletir sobre como a sabedoria é preservada, transmitida e aplicada ao longo do tempo. Salomão, em sua sabedoria, sabia da importância de compartilhar os seus ensinamentos. E aqueles que vieram depois dele, como os homens de Ezequias, reconheciam a profundidade dessa sabedoria. Isso mostra como a sabedoria verdadeira não é apenas para um momento ou um povo, mas algo atemporal, algo que precisa ser passado adiante para edificar todas as gerações. É muito interessante isso, Ana, e é uma lição importante para nós também, não? Precisamos valorizar e aplicar a sabedoria que recebemos, seja da Bíblia, seja dos mais velhos, seja das experiências que vivemos. A sabedoria nunca perde seu valor, ela só se torna mais preciosa com o tempo. Isso nos faz pensar sobre como estamos lidando com o conhecimento que temos. Estamos realmente aplicando as lições que aprendemos? Ou estamos apenas escutando sem permitir que elas mudem a nossa vida? O versículo 2 traz uma verdade poderosa. A glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é sondar as coisas. Isso nos ensina que há coisas que só pertencem a Deus e que devemos respeitar seus mistérios. Contudo, também nos dá uma responsabilidade. Como governantes da nossa vida, temos a missão de sondar, de buscar sabedoria, de ir além da superfície, procurar o entendimento profundo sobre as coisas que nos cercam. Eu acho esse versículo muito relevante, porque ele nos ensina a humildade diante de Deus e, ao mesmo tempo, nos chama à ação. Devemos ser humildes, reconhecendo que há coisas que não podemos compreender, mas também devemos ser diligentes em buscar entendimento e sabedoria. E isso não é apenas sobre coisas grandes, como governar um reino, mas sobre nossa própria vida, nossas escolhas, nossos relacionamentos. E falando sobre relacionamentos, o versículo 6 nos diz: não te exaltes na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes. Essa é uma lição poderosa sobre humildade. Em uma sociedade onde muitas vezes somos incentivados a buscar destaque e reconhecimento, Salomão nos ensina a importância de saber o nosso lugar e agir com humildade. Não precisamos nos exibir ou tentar nos colocar em posições que não são nossas, pois no fim, Deus tem o controle. É uma lição valiosa, Ana. A sociedade está sempre nos empurrando para mostrar nossa melhor versão, para se destacar, para ser visto. Mas essa pressão pode nos levar a perder a essência do que realmente importa, que é a humildade. É muito mais sábio saber o momento certo de se colocar e muitas vezes é mais nobre e poderoso saber quando se retirar, quando se calar e ouvir. A verdadeira grandeza vem de saber servir, não de se exibir. E essa ideia de sabedoria e paciência também é refletida no versículo 15, que diz: com a longanimidade se persuade o príncipe, e a língua branda quebra o osso. Muitas vezes achamos que resolveremos as coisas pela força, pela pressão, pela disputa. Mas a verdadeira força está na paciência, na persistência e numa comunicação suave. Quando nos permitimos ser pacientes, quando escolhemos palavras com sabedoria e gentileza, conseguimos transformar até as situações mais difíceis. Isso é muito poderoso, João. Eu diria que isso é essencial no nosso dia a dia. No trabalho, nas amizades, no casamento, a sabedoria da comunicação paciente e suave é transformadora. Em vez de reagir de forma impulsiva, é preciso dar um passo atrás, respirar e agir com calma. É impressionante como em momentos de conflito, quando respondemos com palavras suaves, o ambiente muda. Às vezes a solução para um problema está apenas em mudar a maneira como falamos sobre ele. E o versículo 21 traz algo igualmente desafiador e belo.
Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer pão. Se tiver sede, dá-lhe de beber água. Isso nos ensina a não apenas perdoar os nossos inimigos, mas a agir de maneira prática para ajudar aqueles que nos prejudicam. Não é fácil, mas é exatamente o que Jesus nos ensina: amar os nossos inimigos e abençoá-los, não devolvendo mal por mal, mas vencendo o mal com o bem. Isso muda completamente a nossa visão sobre o perdão, Ana. A sabedoria de Salomão nos chama a ir além da simples tolerância ou superação. Aqui a atitude não é de apenas deixar para lá, mas de ser ativamente bondoso, de buscar o bem para quem nos fez mal. Isso não significa que devemos ser passivos ou permitir que o mal continue, mas nos ensina a lidar com os conflitos de forma transformadora, quebrando o ciclo de ódio e vingança. E por fim, o versículo 28 é um grande conselho para todos nós, Ana. O homem que não tem domínio próprio é como uma cidade derrubada, sem muro. Isso nos ensina que a verdadeira proteção para a nossa vida não está nas circunstâncias externas, mas no autocontrole e na sabedoria interna. Quando não conseguimos controlar nossas emoções e desejos, nossa vida se torna vulnerável, aberta ao caos. O domínio próprio é um muro forte que nos protege das tempestades da vida. João, e isso é algo que precisamos praticar todos os dias. O autocontrole não é algo natural, mas é cultivado com a sabedoria que vem de Deus. Quando aprendemos a controlar nossas palavras, nossos pensamentos e nossas ações, nos tornamos mais fortes e imunes às pressões externas. No fim, a paz que tanto buscamos começa com a tranquilidade interna, com a capacidade de viver em equilíbrio. Então, pessoal, Provérbios 25 nos ensina que a sabedoria verdadeira está em como agimos, em como comunicamos, em como lidamos com os desafios da vida e em como escolhemos responder às adversidades. Que possamos aplicar essas lições em nosso dia a dia e viver de maneira mais sábia, equilibrada e cheia de graça. Que reflexões profundas, não é, Ana? Ao olharmos para Provérbios 25, vemos como a sabedoria de Deus é capaz de transformar as nossas ações, nossos relacionamentos e até a maneira como lidamos com os desafios da vida. A sabedoria não é só um conhecimento intelectual, mas algo que deve ser vivido todos os dias, com paciência, comunicação cuidadosa e autocontrole. Com certeza, João. E agora, para encerrarmos, queremos convidar você a fazer uma oração conosco, pedindo a Deus que nos conceda essa sabedoria prática para o nosso dia a dia. Vamos entregar nossas preocupações, nossos relacionamentos e tudo o que está em nosso coração nas mãos de Deus, para que Ele nos guie de acordo com a sua vontade. Agora, feche seus olhos, respire fundo e vamos orar juntos. Que essa oração seja um momento de entrega, de confiança e de renovação. Vamos começar. Deus amado, eu me coloco diante de Ti nesta manhã buscando a Sua luz e proteção divina. Envolva todo o meu ser com a Sua presença sagrada e afaste de mim qualquer energia negativa ou força contrária que tente me influenciar. A Sua força é maior do que toda a escuridão que tenta se aproximar do meu coração. Onde houver medo, coloque a Sua paz. Onde houver incertezas, derrame o Seu amor restaurador. Senhor, neste novo dia, peço que me dê a sabedoria para viver de maneira humilde e com autocontrole, como aprendemos em Provérbios 25. Que eu saiba me comunicar com suavidade e paciência e que minha fala seja sempre sábia e edificante. Onde a pressão ou o conflito surgirem, me ajude a agir com calma, sem me exaltar e a escolher palavras que tragam cura, não divisão. Que eu aprenda a ouvir com o coração aberto, buscando sempre a verdade em cada palavra e situação. O Senhor é a luz que nunca se apaga e o amor que sempre vence as trevas. Eu sinto a sua energia quebrando as correntes espirituais que tentam me aprisionar. Purifique os meus pensamentos e sentimentos, Senhor, para que eu possa viver com pureza e sabedoria como uma cidade firmada em rocha e proteção. Onde a sua luz está, não há sombra, não há medo, apenas a sua força. Senhor, que a sua luz desça sobre mim com uma chuva de paz e renovação espiritual. Onde o seu nome é invocado, nenhuma força maligna pode permanecer ou se fortalecer. Coloque seus anjos ao meu redor neste dia, guiando os meus passos, protegendo-me das influências negativas e dos desafios que possam surgir.
Que eu seja paciente e ponderado nas minhas ações e escolhas, especialmente em situações de conflito. Que eu escolha agir com sabedoria, como uma pessoa que busca sempre a verdade e o bem maior. Que meu coração e minha mente sejam alinhados com o que é justo, respeitoso e amável, como ensina a Tua palavra em Provérbios 25. Senhor, guarde a minha família, os meus caminhos e os meus sonhos com o Seu poder eterno. Onde a Sua voz ecoa, toda sombra se dissipa, todo medo se rende e desaparece. Eu me entrego completamente ao Senhor, sabendo que a Sua força me sustenta e me guia, que a Sua luz atravessa o tempo e o espaço e me cobre completamente. Que a Sua presença permaneça constante em minha vida todos os dias, me dando sabedoria para viver com equilíbrio, humildade e justiça. Onde a Sua luz está, não há escuridão, não há conflito, apenas paz e força. Deus, o Seu poder me envolve e me protege muito além do que posso imaginar. A minha alma descansa porque sei que o Senhor está comigo e nada pode me derrotar. Obrigado, Senhor, pela proteção, pela sabedoria que nos ensina a ser pacientes e agir com bondade e por quebrar toda a energia contrária da minha vida. Enquanto caminhar por este dia, que a Sua luz trabalhe por mim, me mantendo seguro no Seu amor e guiando minhas palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Que essa oração de sabedoria e proteção acompanhe cada um de vocês durante o dia, guiando suas palavras, suas atitudes e decisões. Que a luz de Deus os envolva e os conduza com paz e discernimento em cada passo. Isso mesmo, Ana. Se você foi tocado por essa mensagem e por essa oração, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdo como este. Não perca nenhuma atualização. E também queremos saber o que você achou. Deixe um comentário com uma frase que mais tocou seu coração neste vídeo. Estamos ansiosos para ler suas mensagens. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Que o seu dia seja cheio de sabedoria, paz e luz. Fique com Deus. Um beijo! Um abraço e até amanhã.